Imagine que você se encontra em um mundo de maravilhas, porém, nem você nem ninguém à sua volta possui domínio absoluto. Não há nenhum grupo de seguidores que o idolatre. Na verdade, você está começando do zero e, caso não adquira conhecimento e evolua, enfrentará a fome ou correrá o risco de ser caçado aleatoriamente. Nesse ambiente, a sobrevivência pertence aos mais aptos. Acompanhamos um grupo de 6 adolescentes que, de repente, se viram nesse mundo sem qualquer memória de como chegaram lá. Eles também não têm pistas sobre quem eram antes de despertar nele. Nesse cenário, encontramos uma jovem amigável e adorável chamada Yumi, que se torna uma caçadora. Há também um mago tímido de cabelos brancos chamado Shihoru. Embora as duas tenham personalidades diferentes, elas se dão muito bem e são adoráveis juntas. Do outro lado do espectro, temos 4 rapazes, Monito, Hanta, Mogazu e o protagonista principal, Haruito. Monito assume o papel de padre e é o líder do grupo bronze. Ele pode ser um tanto desagradável com relação às garotas e, na verdade, é o membro mais chato do grupo. No que diz respeito à sua classe, ele é um Dread Knight. Mogazu, por outro lado, é extraordinariamente forte e habilidoso fisicamente, sendo o membro mais robusto do grupo. Ele é um guerreiro, mas não deixe sua aparência enganar você, pois ele possui uma alma gentil e vulnerável. Por fim, temos o protagonista principal, Haruhiro, um indivíduo mediano e comum, sem nada de espetacular em seu caráter. Quando se trata de guildas, ele é apenas mais um entre tantos. Ele opta por se autodenominar como um ladrão, mas, para ser sincero, se ele soubesse quem era o líder da guilda, certamente se tornaria o melhor ladrão possível. Observe que cada um dos 6 membros do grupo possui uma classe única, perfeitamente adequada a este mundo, dependendo de suas habilidades. Eles podem pertencer a uma das 7 classes disponíveis, que incluem sacerdotes, magos, guerreiros, caçadores, cavaleiros do pavor, paladinos e ladrões. Nosso grupo possui praticamente todas essas classes, com exceção de um paladino. No entanto, mesmo com tanta diversidade, eles não conseguem derrotar um Goblin, que é fraco e patético. O Slayer de Goblins não tem muito do que se orgulhar atualmente. A equipe estava reunida em uma manhã enquanto tomavam café e tentavam planejar seu próximo passo. Foi então que perceberam que não tinham ideia de quem eram e de onde vieram antes de tudo começar. Enquanto discutiam isso, Haruito compartilhou sua própria experiência que ocorreu há 2 semanas. Quando abriu os olhos, ele estava em um local escuro, seguindo vozes que o levaram a uma reunião de pessoas em situação semelhante. Eles não tinham ideia de como tinham chegado lá. A situação escalou rapidamente a partir desse ponto, com um indivíduo chamado Brittany oferecendo 10 programas para quem estivesse disposto a se juntar ao esquadrão voluntário de soldados. Era uma questão de participar em grupos, pois ele explicou que não tinham escolha a não ser se juntar à equipe. Mais cedo ou mais tarde, a inevitabilidade da morte paira sobre eles. Um indivíduo carismático conhecido como Renji foi o único corajoso o suficiente para confrontar Brittany. Ele formou uma equipe com os indivíduos mais fortes presentes e juntos se juntaram ao esquadrão de soldados voluntários. Infelizmente, nenhum de nossos protagonistas fez parte desse grupo forte. Os personagens restantes formaram sua própria equipe e, é claro, também se inscreveram como aprendizes no esquadrão de soldados voluntários. Os monitores sugeriram que todos começassem discutindo e, em seguida, se unindo às suas respectivas guildas de classe para adquirir experiência. Foi nesse ponto que Haruito passou uma semana inteira em treinamento com uma mulher sadicamente atraente chamada Bárbara, que era mestre da guilda dos ladrões. Ela podia ser impiedosa, mas acreditem, vocês gostariam que ela os ensinasse. Após uma semana, todos se reuniram para compartilhar suas experiências. Hanta tornou a situação desconfortável com seus comentários insensíveis sobre a aparência de Shihoru, mas foi repreendido por Yumi. Depois de se reagruparem, eles partiram em busca dos Goblins, como mencionado anteriormente. No entanto, a tarefa se mostrou árdua demais para eles. Agora, na 13ª noite, ainda não haviam ganhado um único centavo além do que haviam obtido inicialmente. Nessa noite, Haruito e o monitor se sentaram juntos e conversaram enquanto os outros estavam dormindo. A conversa girou principalmente em torno da taverna local e das experiências de treinamento de cada um deles. Entretanto, a situação se revelou insuperável para o grupo. Haruito instruiu a todos a recuar, mas, lamentavelmente, enquanto fugiam, ele foi atingido por uma flecha vinda de trás. Em vez de permitir que isso prejudicasse sua fuga, ele continuou a correr,
ignorando a dor. Finalmente, quando chegaram a um local seguro, uma localização aleatória na floresta, Haruhito começou a perder a consciência. Infelizmente, ele não conseguia usar seus poderes de cura, pois já os havia utilizado mais cedo em Haruhito. Imediatamente, Mogazu o carregou e todos se apressaram para a sede da guilda do padre, na esperança de que o mestre da guilda pudesse curá-lo. No entanto, já era tarde demais. Monito estava morto, e não havia meio de trazê-lo de volta à vida. A tristeza abateu-se sobre todos, porque muitas vezes só quando se perde alguém próximo é que se compreende plenamente a dura realidade da morte. Sob a orientação do mestre da guilda, eles organizaram um funeral apropriado para seu líder, derramando lágrimas sinceras pela perda de seu amigo. O funeral custou-lhe 100 moedas de cobre, 50 moedas para cobrir os custos da cremação e outras 50 moedas para expressar suas profundas emoções. Hanta, inicialmente, tentou minimizar o impacto da morte de seu líder, mas depois de receber um merecido tapa, ele recuperou o bom senso. Mais tarde, quando os 3 meninos estavam bebendo na taverna, Hanta começou a culpar Haruhito pela morte de Monito. Isso desencadeou um acalorado e emotivo debate, que foi interrompido por Mogazu. Nesse momento, um homem casual chamado Kikawa os interrompeu para conversar sobre como os goblins instintivamente perseguem sacerdotes, pois reconhecem a importância de ter um sacerdote em sua equipe para sobreviver. Nesse contexto, Kikawa apresenta a eles uma bela sacerdotisa chamada Maria e a recrutam. No entanto, ao contrário de Monito, ela não é do tipo que se entrosa facilmente com os outros. Alguns até a descrevem como fria e distante, parecendo a típica rainha do gelo que se encontra em comédias românticas de animes. De qualquer forma, todos retornam às mesmas ruínas para caçar goblins, e é nesse momento que a personalidade de Maria começa a ser um problema. Eles se perguntam como lidar com a situação, mas ela não parece se importar. Haruhito está na taverna, discutindo como devem enfrentar a situação, quando Renji aparece. Lembrem-se de que Renji é um indivíduo que escolheu cuidadosamente os membros mais fortes para o seu próprio grupo no início. Ele compartilha seus sentimentos e até oferece uma moeda de ouro a Haruhito para ajudar seu grupo a estabelecer uma base, mas Haruhito recusa a oferta. Mais tarde, quando Shihoru está no banho, Yumi desaba emocionalmente na frente de Haruhiro, chorando enquanto expressa como eles estão se tornando uma verdadeira equipe, agora que Monito está próximo. Haruhito a abraça e a consola durante seu desabafo. Entretanto, enquanto Shihoru olha pela janela, vê apenas um ângulo específico e deduz erroneamente que algo inapropriado está acontecendo. Felizmente, eles esclarecem o mal-entendido mais cedo do que tarde. No entanto, isso desperta ciúmes em Hanta. Quando ele expressa suas emoções e chora pela primeira vez, as 2 meninas originais do grupo tentam ter uma conversa sensata com os meninos sobre como podem fazer com que Maria se sinta mais bem-vinda. No entanto, como era de se esperar, construir relacionamentos desse tipo não acontece da noite para o dia. Mais uma vez, eles partem em direção às ruínas para eliminar goblins. Desta vez, conseguem matar 3, mas também sofrem ferimentos consideráveis. Maria cuida dos ferimentos de Mogazu, mas recusa-se a fazer o mesmo pelos ferimentos de Hanta, o que é compreensível, até certo ponto. No entanto, quando Haruhito tenta mediar a situação, Maria fecha-se emocionalmente e não responde às tentativas de diálogo. À medida que o tempo passa, a dinâmica do grupo torna-se cada vez mais desigual. Eles percebem que Maria está conversando com o líder da equipe Orion e, na taverna, sua curiosidade é aguçada. Haruhiro, por outro lado, entra em uma espécie de crise de autoconfiança e começa a duvidar de suas próprias habilidades. No entanto, ele tem uma visão em que Monito lhe diz para não duvidar de si mesmo. No dia seguinte, eles vão fazer compras, onde Mogazu adquire um capacete. No entanto, quando é hora de comer, Maria recusa-se a compartilhar a refeição com todos. Essa atitude começa a tornar as coisas muito estranhas. Mais tarde, eles procuram um membro da equipe Orion que explica que, quando Maria começou, ela costumava curar todos por qualquer motivo. No entanto, essa abordagem não foi do melhor interesse do grupo, uma vez que, em uma ocasião, enquanto lutavam contra uma criatura obstinada na mina de giz de cera, realmente precisaram de sua ajuda. No entanto, sua magia já estava exaurida,
e assim, 3 dos seus amigos, que de outra forma poderiam ter sido salvos, acabaram morrendo em seus braços. Essa experiência foi extremamente traumática para ela, a ponto de não conseguir mais funcionar no mesmo grupo. Ao ouvir essa história, Haruhiro e Shihoru ficaram convencidos de que continuariam tentando construir uma amizade com ela, não importasse quanto tempo levasse. No entanto, Hanta demonstrou ceticismo em relação a essa abordagem. A atitude de Hanta não era normal, e ouvi-lo expressar suas dúvidas fez Haruhito se questionar se estava negligenciando os sentimentos dos outros membros do grupo. No dia seguinte, o clima estava mais ameno, e quando todos estavam reunidos, Haruhiro contou a Maria sobre seu antigo companheiro de grupo, descrevendo sua personalidade e como ele lidava com as situações. Haruhito compartilhou o quanto ele e praticamente todos na equipe a consideravam uma amiga. Essa revelação resultou em um genuíno e caloroso sorriso no rosto dela, finalmente sinalizando um avanço. Com esse progresso, a equipe voltou a ir para as mesmas ruínas para caçar goblins. Após enfrentar os goblins repetidamente, eles poliram suas habilidades e aprenderam coisas novas, especialmente Haruhiro, que desenvolveu uma visão que o permitia entender como agir precisamente para derrotar os goblins. Em uma noite, Haruhiro teve mais uma visão de Monito. Desta vez seu antigo amigo expressou orgulho pelo quanto seus amigos haviam crescido. Já havia se passado bastante tempo desde que eles chegaram a Gringar, e Haruhiro havia parado de contar os dias. Mais tarde, todos se reuniram em um círculo e fizeram um juramento solene de nunca mais deixarem seus amigos morrerem. Maria também afirmou que iria protegê-los. O ânimo da equipe estava nas alturas, pois finalmente perceberam que era hora de caçar os goblins que haviam matado Monito. Esses goblins estavam relaxando em um edifício abandonado. Haruhiro tomou a iniciativa e atacou primeiro, empalando a cabeça de um duende com sua lança. Começaram com sucesso, e em certo momento, até parecia que tinham a situação sob controle. Contudo, foi então que Mary foi atingida por uma flecha pelas costas, desencadeando flashbacks da morte de Monito. No entanto, ela sobreviveu, uma vez que ainda não tinha usado completamente sua capacidade de cura. Depois de derrotar esses goblins, finalmente ganharam dinheiro suficiente para comprar distintivos de soldados voluntários adequados, não sendo mais apenas estagiários. Todos visitaram o túmulo de Monito, onde Shihoru derramou lágrimas ao deixar um distintivo em sua sepultura. A neve começou a cair, e Haruhito explicou a Mary que há feridas que nem o melhor curador pode curar, insinuando que não era culpa dela que seus amigos haviam morrido. Essa conversa aliviou um peso de seus ombros, e ela graciosamente brindou a todos com um sorriso mais uma vez. A equipe então decidiu tirar um dia de folga para relaxar e descansar. Haruhito e Mogazu começaram a preparar pão, enquanto Shihoru alimentou as pombas e demonstrou sua gratidão a Haruhito. Eles assistiram ao nascer do sol juntos. Enquanto isso, Mary tomou chá com Bronte, observando como escaladores de rochas o faziam. Mais tarde, ele saiu para pescar. Naquela noite, enquanto estavam na taverna, Kikawa informou que os goblins das ruínas de Damaro estavam se tornando mais cautelosos em relação aos humanos do que antes. Assim, decidiram mudar seus locais de caça. Haruhiro sugeriu que fossem para as minas coreanas, mas com a clara intenção de evitar a área infame conhecida como Covil da Morte Cobalto. Mary pediu permissão para se retirar por um momento após ouvir a sugestão, indo para um local isolado. Shihoru a seguiu e, lá, Mary explicou que havia perdido seus amigos exatamente naquela mesma área e precisava de um momento de ar fresco. No entanto, estava determinada como o restante do grupo a tentar aquele campo de caça. Haruhiro teve uma sessão de treinamento com seu mentor incrivelmente habilidoso, que compartilhou informações sobre a visão das luzes que ele experimentava durante as lutas, o que o orientava aonde atacar. Explicou que isso era normal para ladrões, embora não fosse tão comum. A equipe entrou na mina coreana e derrotou 3 cobaltos nas primeiras semanas, mas isso era apenas o começo. Conforme avançavam mais profundamente na caverna, tornou-se mais fácil derrotar os comaldos. Hanta estava particularmente agressivo, conseguindo derrotar um deles sozinho, embora tenha sido um pouco rude com os outros membros. No total, derrotaram 5 cobaltos e adquiriram muitos talismãs, que agora podiam vender com lucro. No entanto, durante a noite, Haruhito foi visto duvidando de si mesmo mais uma vez. Questionou se era um bom líder e, mais tarde, perguntou a Hanta por que ele sempre agia com tanta impetuosidade em relação aos membros da equipe. No entanto, Bronte simplesmente respondeu que Hanta havia derrotado um cobal sozinho. Haruhito explicou que suas ações poderiam ser facilmente mal interpretadas,
mas Hanta apenas respondeu, dizendo que ele estava fraco. No dia seguinte, eles voltaram à mina coreana para derrotar mais alguns kobolds. Eles rapidamente derrotaram 2 deles, mas então se depararam com a ameaçadora mancha de morte cobalto. Rapidamente, eles se esconderam, e Mary quase vomitou ao vê-lo, pois foi esse monstro que tirou a vida de 3 de seus amigos. Ela perdeu a consciência e começou a ter um sonho onde estava com seus ex-amigos, felizes. Felizmente, ouviu suas vozes em um ponto e acordou. Ela fez o seu melhor para recuperar a compostura e depois os guiou com segurança para fora do local, já que conhecia bem os meandros da mina. Eles chegaram às ruínas do templo e decidiram fazer uma pausa e descansar. No entanto, essa pausa fez Mary relembrar a experiência traumática que teve naquele lugar. Para piorar a situação, foram interrompidos por 3 mortos-vivos, os cadáveres reanimados de seus amigos falecidos. Infelizmente, a situação na época era tão terrível que ela não pôde dar a esses 3 companheiros um funeral adequado. Todos trabalharam duro para se manterem seguros, evitando seus ataques para que Mary pudesse purificá-los um por um. Sempre que ela purificava alguém, o espírito da pessoa era momentaneamente revelado, o que emocionou Mary. Ela pôde, finalmente, dizer adeus apropriadamente aos seus amigos antes de eles se voltarem para as cinzas para sempre. No entanto, os pontos de morte surgiram de repente, e eles tiveram que recuar imediatamente. Correndo através de uma caverna, a superfície sob ele cedeu, fazendo com que Haruito caísse. Surpreendentemente, Hanta estava lá para segurar sua mão no momento certo e Haruito foi salvo do abismo. Mas, em vez disso, ele agora estava profundamente no território dos kobolds. Hanta informou Haruito que iria correr para sobreviver sozinho. Imediatamente, Haruito tomou a decisão de avançar sozinho temporariamente, com a esperança de que eles eventualmente encontrassem o caminho de volta para Hanta e o salvassem. Enquanto isso, Bronte estava fazendo o seu melhor para se defender contra os pontos de morte e outros inimigos, para que pudesse se reunir com eles antes que tivessem a chance de salvá-lo. Inesperadamente, Hanta conseguiu se libertar e escapar das garras dos pontos de morte. Ele estava exausto, mas, quando chegou ao campo, Haruito o avistou e eles se reuniram. Agora que estavam todos juntos, a única coisa que restava era fugir da mina de Sirene. Infelizmente, os pontos de morte seguiram Hanta e conseguiram alcançá-los. Ele bloqueou o caminho deles, mas, no calor do momento, Haruito usou seu lenço de forma agressiva para estrangular os pontos de morte, fazendo-os caírem em um abismo. Isso deu a todos a chance de escapar, enquanto ele enfrentava os pontos de morte, resignado à morte em sua mente. Entretanto, ele estava pronto para lutar corajosamente até seu último suspiro. Mais uma vez, ele teve uma visão de luz, orientando-o a atacar o olho esquerdo da criatura. Ele esquivou graciosamente dos movimentos dos pontos de morte enquanto investia no olho, levando à morte da criatura. A batalha durou apenas alguns minutos, mas a intensidade do esforço o deixou exausto. No momento em que derrotou os pontos de morte, ele desmaiou de exaustão. Quando finalmente acordou, ele se questionou se estava no paraíso, pois viu o que parecia ser um anjo ao seu lado. No entanto, era apenas Maria, que o havia curado completamente. Os dois saíram juntos, encontrando os outros membros do grupo encantados ao ver que seu líder estava são e salvo. Hanta, em especial, expressou sua alegria ao lançar uma sacola cheia de moedas de ouro e prata para ele como recompensa por derrotar os pontos de morte. Eles haviam ganhado um total de 30 moedas de ouro, lembrando que uma moeda de ouro equivale a 100 moedas de prata e uma moeda de prata equivale a 100 moedas de cobre. Os feitos do grupo eram impressionantes. Haruito, então, visitou o túmulo de Monito mais uma vez, onde teve outra visão do monitor. Seu velho amigo lhe disse que ele realmente havia crescido como líder. Haruito retornou aos seus amigos com uma expressão cheia de vida. Cada um deles havia experimentado um notável crescimento físico e mental. A história deles estava longe de terminar. Isso conclui a jornada, mas o próximo capítulo de suas vidas estava prestes a começar. E assim, encerramos este vídeo. Se você gostou do que viu, não deixe de se inscrever no canal, pois estarei lançando muitos vídeos como este. Até o próximo!